Eu sou Carlos Cavalcanti, diretor de energia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e tenho a honra de receber três ilustres palestrantes, companheiros, amigos, para essa sessão de trabalhos dessa tarde. Aqui me solicitam que faça alguns avisos antes de começarmos, no sentido de que solicitamos que os aparelhos celulares permaneçam desligados e que maiores informações sobre os anais do evento, todos são convidados a acessar o site www.etanolsummit.com após o evento, para saber como receber a sua cópia. Então, dando continuidade às atividades da Sala Sustentabilidade, nessa segunda tarde de discussões, passamos a compor o painel Biocombustíveis e a mitigação das mudanças climáticas. Essa é uma discussão extremamente importante, como ademais todas as outras desse summit, mas sobre a qual as duas entidades aqui representadas, tanto a Única quanto a Fiesp, entidades empresariais por excelência, têm se debruçado com um entusiasmo e com a responsabilidade que o tema absolutamente merece. A Única, através da palestra da Geraldine, vai expor todo o trabalho importantíssimo que tem feito para mostrar ao mundo a contribuição e a responsabilidade dos biocombustíveis brasileiros, mas, obviamente, em particular, ao etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil, para a importante discussão e o encaminhamento das mitigações das mudanças climáticas, o papel que o etanol representa nisso. No âmbito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente Paulo Scaff decidiu constituir grupo coordenado por também um sócio da Única e nosso segundo vice-presidente na Fiesp, que é o Dr. João Guilherme Sabinometo, um grupo específico sobre energia e mudanças climáticas, que é integrado por 5 dos departamentos da Fiesp. O Departamento de Energia, o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o Departamento do Agronegócio, o Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Competitividade. Mais recentemente, a Única passou, através do professor Marcos Yankee, a integrar o grupo e a somar esforços junto com a Fiesp, que, articulada com demais entidades do setor empresarial brasileiro, está trabalhando num sentido muito claro de posicionar o empresariado brasileiro, particularmente o industrial, neste debate, nas contribuições ao posicionamento do governo brasileiro, mas, fundamentalmente, também com articulação com outras entidades empresariais no mundo, no sentido de que também o setor empresarial influencie e faça avançar a agenda das políticas e medidas que todos nós precisamos adotar no mundo, no sentido de combater os efeitos das mudanças climáticas. Há aqui, obviamente, um clima, nesse ano de 2009, um clima completamente diferente daquilo daquela situação que foi enfrentada nos últimos anos. O país mais importante, até bem pouco tempo, ainda se discute se são os Estados Unidos ou a China o maior emissor de gases de efeito estufa na humanidade, mas, enfim, até
a mudança recente de governo, a posição do governo americano ainda negava a validade científica das contribuições da comunidade, de pesquisadores sobre o fenômeno das mudanças climáticas no planeta Terra. Há uma grande esperança no mundo como um todo hoje, com o novo posicionamento do governo dos Estados Unidos. Mas há também uma crescente preocupação que, diferentemente de crises econômicas como essa que nós estamos vivendo ultimamente, que se instalam quase que com um clique e que também se resolvem com políticas públicas com uma velocidade até que importante e considerável, os efeitos e os fenômenos das mudanças climáticas são processos mais lentos para se instalarem, porém, os remédios causam efeitos também de efeito mais lento. Portanto, as ações são fundamentais, as ações de política, as ações de articulação de pensamento, as ações de vontade, para que o mundo enfrente esses problemas. Nós aqui temos um desafio, obviamente é o tema desse debate, para onde nós teremos que concluir, que foi, obviamente, para quem viu o painel de hoje de manhã sobre a questão do combustível do futuro, como se encaminha a discussão sobre carros a bateria ou carros movidos a biocombustíveis. Quer dizer, nós temos uma obrigação no Brasil de sabermos posicionar as nossas tecnologias e as nossas contribuições nesse debate, porque, senão, vamos deixar muito claro, o mundo vai ignorar as nossas soluções e aquelas soluções que interessam ao nosso país, e que são soluções válidas e que são soluções sustentáveis. Com essa provocação, eu vou, então, anunciar os 3 palestrantes dessa tarde. Eles terão, como nos outros painéis, 20 minutos para suas apresentações e haverá tempo suficiente para um debate aqui na plateia, com perguntas e com as respostas dos palestrantes. O professor, à minha direita, o professor Gilvan Meira, é do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutor em Astrogeofísica pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Atualmente, é presidente do Grupo de Negociações dos artigos 3, sobre metas de redução de emissões dos países industrializados, e 12, sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. À minha esquerda, o professor Marco Fujihara, que é meu colega do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Engenheiro agrônomo, com grande experiência no setor florestal, atualmente é diretor do Instituto Totum e da QI associados com foco específico em Carbon Finance e sustentabilidade empresarial. Também é gestor do Fundo de Sustentabilidade do Programa de Desenvolvimento Limpo do BNDES. A minha extrema-direita, a Geraldine Kutas, que é assessora internacional da Única, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Latina de Costa Rica, com mestrado em Estudos Econômicos Latino-Americanos pela Georgetown University, em Washington. Atua na gestão das iniciativas globais da Única, com enfoque especial nos escritórios de Washington, Estados Unidos, e Bruxelas, na Bélgica. Foi pesquisadora sênior do Groupe Économie Mondiale na Sciences Po e diretora do Programa de Pesquisa sobre Biocombustíveis. Então, eu já informei que, ao final das apresentações, teremos o período dirigido aos debates. Na pasta de cada um aqui existe um formulário específico, onde os interessados poderão encaminhar suas questões à mesa,
por escrito e com identificação, sinalizando aos recepcionistas da plateia. As perguntas que, eventualmente, não forem atendidas aqui nessa nossa sessão de trabalho serão repassadas aos palestrantes e, dentro do possível, estes responderão via e-mail. Então, agora, para os seus 20 minutos de palestra, nós chamamos o professor Gilvan Meira Filho para o seu depoimento sobre o tema biocombustíveis e a mitigação das mudanças climáticas. Por favor, professor. Muito obrigado, doutor Carlos. Sabe, eu acho que eu vou mudar de ideia, eu vou ficar lá, senão eu vou quebrar o pescoço aqui, tá? Ups. Pessoas mais altas não estão acostumadas a encontrar um banquinho no pódio. Isso aqui é para o Robert Redford. Boa tarde, doutor Carlos. Prazer estar aqui com os senhores. Eu vou abordar o tema sob o ponto de vista da mudança de clima. O que é, rapidamente, a mudança de clima, o que é o desafio da mitigação da mudança de clima e qual é o papel que os biocombustíveis necessariamente desempenharão nessa tarefa. De vez em quando, em alguns jornais do mundo, aqui no Brasil, de vez em quando, a Folha de São Paulo ainda publica artigos assinados com ideias de que, olha, não há comprovação de que existe a mudança de clima, ou propondo novos mecanismos que poderiam explicar a variabilidade natural. Eu vou gastar uns poucos minutos para explicar o que está por detrás disso. Os cientistas, ou a ciência, como ramo da filosofia, ela é simplesmente um método de pensamento ou de organização das ideias que diz o seguinte: qualquer um pode propor uma hipótese e, junto com a hipótese, deve propor um experimento que seja logicamente falseável, ou seja, que possa dar um resultado positivo ou negativo, e, com a realização desse experimento, se testa a hipótese. E, se o experimento negar, essa hipótese é derrubada. Se não negar, ela não é confirmada. Isso é um pouco do cuidado com as palavras. Em ciência nunca se prova nada. Você prova que uma coisa não é. Você derruba hipóteses, mas não há forma, é uma limitação da natureza humana, de você ter certeza absoluta sobre as coisas. E esse fato é usado, às vezes, na argumentação. Diz, não, você não tem certeza absoluta sobre a mudança de clima, mas todo o resto do conhecimento científico humano presente também ninguém tem nenhuma certeza, o que até hoje não impediu que se usasse essa informação para construir máquinas, aviões, satélites, até bombas atômicas, coisas aí, com base, no caso das bombas nucleares, com base na mecânica quântica, que não pode ser provada.